Esse é o podcast Guerras Bárbaras Contemporâneas, uma produção do programa de pós-graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social da UFRJ. Eu sou a Aline Carvalho, prepara uma pipoca, senta e vem conversar com a gente. Estamos de volta ao nosso podcast das Guerras Bárbaras do Contemporâneo e, como eu prometi, está ficando quente o assunto e agora a gente vai falar das guerras bárbaras do digital ao judicial. E hoje a gente tem com a gente o nosso amigo Jefferson, que estuda esse tema e vai contar um pouco para a gente, Jefferson, como que anda esse cenário de guerra no digital. Então, particularmente no tema que eu vou falar hoje, eu vou abordar uma empresa que está processando outras duas, e essas duas empresas que estão sendo processadas são, entre aspas, as maiores empresas do ramo de plataformas de smartphone. E tem uma motivação para elas estarem sendo processadas e tem uma motivação para que a empresa em si, que está fazendo o processo, tenha feito isso. Vamos lá. Eu vou falar sobre o caso da Epic Games contra a Google e a Apple. A Epic Games ela foi uma empresa que foi fundada em 1991 na Carolina do Norte. Essa empresa ela é uma publisher de games. Ela tem vários jogos no portfólio delas. Só que o jogo em destaque que nós vamos falar hoje é o Fortnite. Ele teve a data de release, ele foi mostrado ao público em 2011, só que a publicação desse jogo aconteceu em 2017. Ele é um jogo de FPS. Aliás, não sei se bem é FPS, ele é um jogo de shooter, ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, então ele não pode ser FPS. E ele possui vários modos de jogar dentro dele. Alguns modos desse jogo são free to play, como é chamado dentro da comunidade gamer, que é o modo de jogo gratuito para todos jogarem, e outros modos você precisa pagar para poder ter acesso ao conteúdo. Dentro dos modos do Fortnite, um fez muito sucesso, que é o Battle Royale. Esse modo de jogo é um desses free to play, onde todas as pessoas que estão jogando contra as outras pessoas. Ele é um jogo player versus player, ok? Ele é de jogador contra jogador. As pessoas que estão jogando o game em si, elas não possuem vantagem sobre as outras, só que existe a venda de uma moeda própria dentro do jogo chamada V-Book. A venda dessa moeda aí, ela proporciona algum tipo de cosmético dentro do jogo. Ela pode ser uma skin, pode ser um tipo de dança que o personagem faz dentro do jogo, pode ser uma forma de arma, podem ser outras coisas que a desenvolvedora produzir dentro desse jogo. Eu vou novamente dizer que nenhum desses tipos de coisa tem vantagem para quem compra. A pessoa simplesmente compra por uma estética, ok? Essa empresa ela colocou o jogo dentro de várias plataformas dos principais videogames, consoles de videogames de hoje em dia, que é o Xbox, o PlayStation e a Nintendo. Seja na plataforma do console que estivesse no momento. O PlayStation 4 ou o PlayStation 5 vai adotar isso daí, o Xbox One, o Xbox Series, o Nintendo Switch, que seja. Ela está dentro de todas essas plataformas, inclusive para o Windows, para a pessoa que joga dentro do computador, ok? E como o Windows, você pode entender também a pessoa que tenha o outro sistema operacional do Linux. O que acontece é que a empresa ela decidiu entrar no ramo de smartphones, que está muito popular, né? As pessoas começarem a utilizar o smartphone para jogar. Então, ela entrou nesse meio aí, e dentro dos smartphones você tem o celular da Apple, que tem o sistema operacional próprio da Apple, ou você tem o outro sistema operacional que não é da Apple, que no caso é o Android. Você, dentro do Android,
o principal aplicativo que aloca outros aplicativos, jogos, músicas ou etc. é o Google Play, e dentro da Apple é o aplicativo próprio da empresa, do Apple Store. E a Epic Games alocou o Fortnite dentro desses dois aplicativos de celular, e ela fazia a venda dessa moeda própria do jogo dentro desses dois aplicativos. O porém é que as duas empresas elas possuem uma política que é semelhante para as duas, que qualquer coisa que você venda dentro do jogo, dentro do aplicativo, dentro de qualquer coisa que você tenha alocado dentro ou da Google ou da Apple, você vai pagar 30% desse valor para uma das duas empresas, ou para as duas empresas, dependendo de como estejam. E a Apple não ficou muito contente com essa atitude, porque o jogo, a produtora do jogo, o servidor do jogo, todo esse contexto que acontece dentro do Fortnite é uma questão que diz respeito apenas a Epic Games. A Google e a Apple não tem absolutamente nada a ver com isso. Elas são responsáveis apenas por alocar o jogo lá para as pessoas fazerem download nos seus telefones. E mesmo assim, as duas empresas estavam cobrando essa taxa de 30%. A Epic Games não ficou muito satisfeita com esse tipo de atitude. Eu estou contando essa história de forma resumida e com as minhas palavras, tá? E ela resolveu fazer uma promoção dentro do Fortnite. Ela pegou 1000 V-Bucks e começou a vender a $8. Quando, tanto na Apple quanto na Google, esses 1000 V-Bucks, que é a moeda própria do jogo, era vendida por $10. Ou seja, ela estava vendendo com 20% de desconto. Com essa atitude, a Apple e a Google decidiram retirar o jogo Fortnite das plataformas, alegando que a empresa Epic Games estava sendo contra as normas e diretrizes que ambas as empresas tomavam a respeito de aplicativos e jogos. Porém, o que acontece de uma forma, se você for analisar dentro desse contexto, o que acontece? Tanto a Google quanto a Apple, elas não cobram essa taxa para aplicativos que são utilizados em massa. O que é um aplicativo utilizado em massa? O Uber é um exemplo de aplicativo utilizado em massa. O iFood é um aplicativo utilizado em massa. Quando você pede um lanche pelo iFood e dá, por exemplo, R$30, a Google não recebe 30% de R$30 pelo serviço que foi prestado. E o que a Epic Games está alegando é por que ela tem que pagar 30% desse serviço quando outras empresas não pagam por isso. A segunda questão dentro dessa guerra digital entre três empresas que são, na verdade, duas são gigantes e uma outra empresa é muito grande, mas não tem o mesmo porte da Google e da Apple. Outra coisa que ela está alegando é que dentro dos sistemas operacionais do computador, utilizando como exemplo o Windows, ele tem uma loja própria. O Windows, a Microsoft, ela tem uma loja própria, ela vende jogos, ela vende música, ela vende aplicativos, tanto dela quanto de outras empresas, e ela não cobra porque uma empresa colocou um aplicativo ou um jogo lá dentro e ela está vendendo por conta própria. E essas duas empresas em questão, dentro dos smartphones, ela está cobrando esse tipo de taxa. Ela alega que o consumidor ele não tem o livre direito de comprar por onde melhor seja para ele, ou pela empresa grande, majoritária, que mais agrada a ele. Ela está sendo obrigada a comprar dentro dessas duas plataformas e mais caras do que a própria empresa, que é a publicadora do jogo, a dona do jogo, está vendendo.
tem mais um agravante dentro disso daí. Tanto a Google quanto a Apple, elas literalmente retiraram o jogo de dentro das plataformas. Então, a última contagem feita até hoje, por mim, que sou o autor da pesquisa, constava com 1 bilhão de downloads desse jogo dentro dos celulares que tem como sistema operacional a Apple. Então, 1 bilhão de pessoas ficaram sem poder entrar nesse jogo, clicar nesse jogo, qualquer coisa relacionada a isso. Uau, que interessante, que novela do mundo digital isso, hein? Para quem gosta de Fortnite e acompanha esse mundo dos games, com certeza esse debate é um prato cheio. E Jefferson, conta pra gente então como que esse episódio ele interessa não só os gamers, né, quem é cliente desse jogo, enfim, é dessa comunidade, mas todo o cenário dos negócios e do digital. Como que esse episódio, que foi parar na justiça, né? Então ele pode gerar uma jurisprudência, como que ele afeta os modelos de negócio no digital dentro desse contexto? Bom, se for relacionado aos smartphones, essa ação que a Epic Games abriu contra a Google e a Apple, elas podem desencadear em um novo modelo de negócio dentro dessas plataformas. Porque, como eu disse, o Windows ele tem a mesma plataforma que a Google tem e a Apple tem. Só que ele não cobra nenhum tipo de taxa relacionada a isso. Os smartphones cobram. E se a Epic Games ganhar essa ação, ela pode estar desencadeando um modelo de negócio semelhante ao que acontece dentro dos computadores, onde uma empresa ou uma publicadora ela pode colocar o jogo lá dentro, fazer uma loja própria dentro da Google Play ou dentro da Apple Store, vender os produtos dela sem ter a necessidade de pagar uma comissão ou um royalty para quem está alocando esses jogos, aplicativos ou qualquer coisa do tipo. Isso é uma válvula de escape para um novo tipo de negócio dentro desse meio digital. E você consideraria esse episódio uma guerra bárbara do contemporâneo? E se sim, nesse caso, então, quem seria o civilizado e quem seriam os bárbaros? Se você for levar em consideração o tema abordado sobre romanos e bárbaros, ou Império Romano e Bárbaro, levando em consideração que a Epic Game ela fez uma receita de 3 milhões de reais em 2019, ela não é uma empresa pobrezinha e ela não está passando por nenhum tipo de necessidade que seja referente a uma falência ou qualquer coisa assim, parecida com isso. Só que, se você colocar a Epic Games do lado da Google e do lado da Apple, ela é um grão de areia. Se você colocar essa empresa perante as outras duas, ela não tem a mesma significância nem de perto. Então, se você puder fazer esse tipo de analogia, seria uma empresa tentando romper as barreiras, os muros, adentrar os muros de um império que já é consolidado. Isso pode ser considerado uma guerra bárbara, mesmo que de forma metafórica. Muito interessante. Então, bom, eu que não entendo nada de jogos digitais, estou me sentindo uma bárbara aqui, por não estar entendendo do assunto, mas estamos todos aprendendo muito. E você, que é gamer, que gosta do Fortnite, já sabe da dica do Jefferson. Para comprar o seu V-Book, compra direto lá no jogo, direto com a empresa Epic Games, e vamos aos pouquinhos aí rompendo, ou tentando romper com os monopólios do mundo digital. Jefferson, que consideração final você tem para o nosso público? Exatamente, foi essa a alegação da Epic Games. Ela processou as duas empresas alegando monopólio. Foi exatamente isso que você falou. O porém é que os usuários, os jogadores de Fortnite não estão podendo fazer isso, porque eles sequer conseguem abrir o jogo dentro do celular da Apple. Ela limitou e bloqueou eles de fazer atualizações, de abrir o jogo, qualquer coisa do tipo. O jogo Fortnite, por ele ser um simultâneo massive player,
ele sofre diversos updates durante a semana. E se a pessoa não puder ou não conseguir fazer o update de alguma atualização que aconteça dentro do jogo, ela não consegue entrar nele. Então as pessoas não estão conseguindo jogar Fortnite a partir dos sistemas operacionais dos celulares da Apple. Então, como vocês podem ver, estamos aí no meio do fogo cruzado entre gigantes da tecnologia e nós, réis mortais, estamos aqui tentando entender a parte que nos cabe em tudo isso. Se você está gostando do nosso podcast, então fica aí, aperta o play no próximo episódio, que a gente vai começar a pensar, então quem vai ser ouvido, quem não vai, quem vai ser cancelado e quem não vai. Já dei um spoiler, viu? Até a próxima, um abraço e até mais. Esse é o podcast Guerras Bárbaras Contemporâneas, uma produção do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, EICOS, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.